Olá, meus amores do nono, tudo bem com vocês? Como combinado, lembra lá no último vídeo que eu falei que ia deixar os 3 últimos tópicos para explicar no próximo vídeo? Então aqui vamos fazer, tá? Então ficou este tópico, a área do polígono, a distância entre os dois pontos e a área do setor circular, tá? Então primeiro tópico, a área do polígono regular. Aqui a gente tem um hexágono para exemplificar e trabalhar esse tópico. Nós temos o hexágono e ele vai trazer os elementos, indicando o que significa cada um desses elementos aqui dentro, para a gente poder calcular a área desse polígono regular. Então, vamos lá. Indicamos por L a medida do lado do polígono regular. Então, esses L's aqui, ó, ele representa o lado. Como a gente sabe que o hexágono tem 6 lados, aqui vai ter 6 L's. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses L's, ele representam o lado desse hexágono, que no caso desse polígono, que no caso é o hexágono. Aí ele vai trazendo, ó, cada elementozinho ele vai explicando. Esse A aqui, esse A é a medida do apótema, do polígono regular. Então aqui é o apótema, que é a distância do ponto médio do lado até o centro do polígono, ok? A gente tem o centro do polígono, pega um traço e liga ao ponto médio do lado de um dos lados do hexágono, né, desse polígono. Isso se chama o apótema, ok? Representado pela letrinha A. N é o número de lados do polígono, então aqui, N é o número de lados, hexágono tem 6 lados, N igual a 6. 2P é igual ao perímetro do polígono. Então, 2P é o perímetro do polígono todo, ou seja, perímetro é a soma dos lados. Se tem 6 lados, vamos supor, 6 lados, e um lado vai medir 5 centímetros, então o perímetro você vai pegar o quê? Ou você soma os 5 6 vezes, porque tem 6 lados, 5, né? Aqui ó, 5 mais 5, mais esse 5, mais esse, soma. Ou então você simplesmente pega, tem 6 lados ao todo, e um vale 5, então multiplica 6 vezes 5, 30. Então 30 seria o perímetro desse polígono, desse hexágono. E ele é representado por 2P, ok? P vai ser o quê? A metade desse perímetro. Se aqui, considerando se fosse 5, né? O lado, vamos supor que lado é igual a 5. O perímetro dele, o 2P, seria o quê? 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30, ok? E o semiperímetro seria 15, a metade dele, certo? Que a gente vai ver que a gente vai precisar daqui a pouco do semiperímetro. Então, vamos lá. Tem lado, que é L, tem o apótema, representado pela letra A. N é o número de lados, 2P é o perímetro do polígono. Pela figura, observamos que o polígono regular foi dividido em N triângulos congruentes, ou seja, tem N triângulos congruentes, ou seja, iguais. Ok. A área de cada triângulo é lado vezes o apótema dividido por 2. Justamente, porque que é lado pelo apótema dividido por 2. Por quê? A área do triângulo não é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? O L. Quem é a altura? O A. Então fica L vezes A dividido por 2. Ok? A área do polígono regular é igual à soma das áreas desses N triângulos. Ou seja, se um triângulo é L vezes A dividido por 2, nós temos quantos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6. Então, a área total é essa formulazinha aqui, ó, do triângulo, né? A área do triângulo, 6 vezes, nesse caso, porque tem 6 triângulos. No caso aqui, ele representou por N. Por que N? Porque o N fica em aberto. Nesse caso, tem 6 triângulos que se formaram, mas pode ter menos, pode ter mais, então a gente representa pela letra N, porque o N pode ser qualquer número, real e positivo, ok? Então, vai ficar a área total é N vezes L sobre A sobre 2, fica N vezes L vezes A dividido por 2, aí ele fala, como NL é igual a 2P, o número de triângulos vezes o lado, né, não é igual ao perímetro, aí ele substitui, ó, esse NL
por 2P. Aí cancela 2 com 2. Então, a área total é o semiperímetro vezes o apótema. Para mim saber do polígono regular, certo? A área total desse polígono é P vezes A. Esse P é o perímetro dividido por 2, ou semiperímetro, que a gente pode falar. E esse A é o apótema, aquele Azinho lá de cima, que tem uma fórmula. Quero calcular o apótema do hexágono, tem uma fórmula. Quero calcular o apótema do quadrado, tem outra fórmula. Quero calcular o apótema do triângulo, tem outra fórmula, ok? Então, essa é a fórmula que utilizamos para calcular a área de um polígono regular. P vezes A, onde P é o semiperímetro e A é o apótema. Aqui, ó, ele traz um exemplo para a gente poder praticar, que ele fala assim, ó, um hexágono regular está inscrito em uma circunferência de raio 4 centímetros, como apresenta a figura. Nessas condições, determine a medida do lado do hexágono, a medida do apótema desse hexágono e a área desse hexágono, ou seja, do polígono todo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a medida do lado do hexágono. Quando a gente fala de hexágono, o lado, uma das propriedades, o lado é igual ao raio. O raio é igual ao lado. A questão diz que essa circunferência ela tem raio 4. Então, se o lado é igual ao raio e vice-versa, e o raio é 4, logo o lado também é 4. Então, alternativa A, a medida do apótema, a medida do lado do hexágono. Então, no hexágono, o lado é igual ao raio. Se o raio é 4, então L é igual a 4. Então, já encontrei a alternativa A. O lado desse hexágono é igual a 4. Igual a medida do raio. B. A medida do apótema desse hexágono. Para mim saber o apótema do hexágono, eu utilizo uma fórmula. Que fórmula é essa, Tiara? A fórmula, não sei se dá para vocês verem, mas eu vou colocar aqui. Ó. O A6, que é o apótema, é raiz de 3 dividido por 2. Raio é quem? Raio é 4, que a gente viu lá ó, no começo. Então, fica 4 raiz de 3 dividido por 2. Posso simplificar. 4 dividido por 2 fica 2 raiz de 3. Então, já sei que o lado é 4 centímetros. Já sei que o apótema dele é 2 raiz de 3. Então, para mim calcular a área do hexágono, precisa do quê? Eu acabei de falar. Ó. A área do hexágono é P vezes A. A área do hexágono é igual. A P é o semiperímetro. Aí você pensa, o lado do hexágono, ó, ficou muito bonito não, mas dá para vocês entenderem. Ele disse aqui, o lado não é igual ao raio, então o lado não é 4, então aqui é 4, 4, 4, 4, 4, 4. Aí a gente vai somando ou multiplica, 6 vezes 4, 24. Ou então você soma 4, 8, 12, 16, 20, 24. Então, quem é o 2P? O perímetro dele, desse hexágono? O perímetro dele é 24. O semiperímetro não é a metade? Quem é a metade de 24? 12. Então, esse P aqui é 12. 12 vezes. E A é o apótema. Na medida B, na alternativa B, eu já medi o apótema. Que é um apótema? 2 raiz de 3. Então, a área total dele fica 12 vezes 2 raiz de 3. 12 vezes 2, 24. E o raiz de 3, eu repito, centímetros quadrados. Então, essa é a área, ok? Bem bacana, né, gente? Já foi esse primeiro tópico, vamos agora para o segundo tópico. Temos 3 tópicozinhos para a gente ver. Terceiro tópico fala sobre a distância. Vamos lá, aqui temos desenvolver e aplicar. Distância entre pontos no plano cartesiano. Em um plano cartesiano, quando são dadas as coordenadas de 2 pontos, podemos encontrar a distância entre eles.
Se esse ponto formarem um segmento de reta, que é paralelo ao eixo x ou ao y, podemos realizar o cálculo dessa distância usando apenas os eixos como referência ou subtraindo as coordenadas. Subtraindo as coordenadas. Ou seja, quem são as coordenadas? São os valores de x, ordenadas os valores de y, ok? Então, subtraindo as coordenadas. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, temos o ponto A, que é 1 e 1, o ponto B, que é 4 e 1, o ponto C, que é 7 e 5, e o ponto D, que é 7 e 1, tá? Aqui A, ó, 1 e 1, B, 4 e 1, D, 7 e 1, C, 7 e 5. Esses são os pontos. Aí ele vai falar assim, observem que o ponto A, né, que é 1 e 1, e o ponto B, 4 e 1, a medida do segmento AB, do A até B, é igual a 4 menos 1, que é igual a 3 unidades, ok? Então, ele pegou aqui, ó, a coordenada do A é 1 e do B é 4. Então, ele pegou 4 menos 1, 3, ou seja, a distância deles é de 3 unidades. Portanto, C é 7 e 5 e o ponto D, 7 e 1. A medida do segmento CD é igual a 5 menos 1, que é igual a 4 unidades. Nesse caso aqui, ele pegou o quê? Ele pegou as ordenadas 5 e 1. 5 menos 1, 4 unidades. Caso o segmento esteja posicionado de outra forma, será necessário utilizar outras maneiras de realizar esse cálculo. Em uma delas, uma construção auxiliar aparece o triângulo retângulo, ó, nesse caso aqui. Aqui ele pegou as coordenadas e aqui ele pegou as ordenadas, ok? Aí aqui ele vai trazer essa ideia aqui, ó, no triângulo retângulo. Dessa forma, o segmento EF passa a ser hipotenusa de um triângulo retângulo e o cálculo de sua medida pode ser feito por meio do teorema de Pitágoras. Porque aqui ele quer saber, ó, ele quer saber aqui o segmento EF. Ele quer saber, o E está bem aqui. O E será 1 e 2, certo? E o F será 4 e 6. 4 e 6. Eles não estão paralelo nem ao eixo X e nem ao eixo Y. Percebam que um está aqui e o outro está bem aqui, como se estivesse formando uma diagonal. Então, quando eu traço eles aqui, eu formo um triângulo, certo? Ó, aí eu junto aqui, ó, traço esse até ao encontro dele. E conto. O E está aqui no 1 e para no 4. Então, 4 menos 1, 3. E aqui ele começa, ó, no 2 e vai até o 6. Então, 6 menos 2, 4. Então, aqui 3 e 4. Então, a distância deles dois vai ser quem? X. Formou um triângulo retângulo. Como é que resolve? Teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Dessa forma. Que é o EF, né? Ele representou por EF, que lá é nosso X. Então, fica EF ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, resolve o teorema de Pitágoras. Resultado final fica o quê? EF é igual a raiz quadrada de 25, ou seja, 5 unidades. Passando, vamos para o segundo tópico. Aqui tem uma atividade. Calcule em seu caderno quanto mede a área de um círculo de raio. É igual a 14 centímetros. Calcule em seu caderno quanto mede o diâmetro de um círculo cuja área é 18 p centímetros quadrado. Então, aqui, vamos ver o último tópico, que é a área do setor circular. Chama-se setor circular a região do círculo de centro O e raio R, delimitando por um ângulo central alfa.
A área do setor circular, né, que esse S é de área do setor circular, é diretamente proporcional ao valor de alfa, que é esse ângulozinho aqui. Assim como a área do círculo, né, do setor circular, é diretamente proporcional a 360 graus. Usando a regra de 3, temos o quê? Quero calcular a... Deixa eu só ver se eu consigo aumentar mais aqui para vocês verem a área. Ok? Deixa eu ver aqui, galera. Rapidinho. Acho que não dá para vocês verem, né? Então, aqui vai ficar, ó, alfa sobre 360 vezes S, para mim saber a área desse setor circular, ok? Só um momento. Pronto, consegui dar um zoom aqui melhor. Então, vai ficar aqui, certo? Ó, alfa dividido por 360 vezes a área do círculo. Então, a gente vai utilizar aqui esta fórmula para poder estar calculando a nossa área do setor circular, tá? Quando for na próxima aula, a gente vai aplicar, a gente vai resolver os exercícios, que eu vou direcionar para vocês na agenda, e a gente, ao resolver, vamos aplicar essas fórmulas e ver como é que se desenvolve em cada uma das questões, tá bom? Então, meus amores, nós encerramos este vídeo por aqui. Como eu falei, eu achei melhor separar esses 3 tópicos das áreas. A gente viu lá as fórmulas das áreas dos polígonos e eu deixei para a gente ver essas 3 questões agora, né, tratando os últimos conteúdo do capítulo, tá? Que são esses últimos 3 tópicos. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.